Aleluia. Pode sentar, por favor. Depois eu vou precisar de vocês. Glória a Deus. Você está animado, queridos? Eu acho que esse amém pode ser mais um pouquinho animado. Porque hoje é dia de festa. Amém? Hoje é dia 19 de junho de 2021. Meu Deus. Exatamente hoje nós estamos completando 5 anos dessa igreja abençoada aqui no Porto, queridos. Olha, isso é motivo de muita alegria. Nosso coração se enche de alegria mesmo por causa dessa data maravilhosa, porque Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor. Amém? Você se alegra junto conosco? Aleluia! Glória a Deus! Eita glória! Aleluia! Sabe, queridos, eu posso olhar para trás da história do Verbo Porto e eu lembro que lá ainda em Lagoa Santa, antes da gente chegar aqui, a gente já fazia uma coisa que funciona, que a palavra de Deus nos ensina a fazer, que é a nossa declaração de fé. Eu queria que você agora olhasse ao seu redor, olhasse lá para a mesa de som, olhasse ali para os enfeites, olhasse para essas cadeiras, olhasse para essa plataforma aqui, que foi construída, que não tinha isso aqui, olhasse para essa tinta, olhasse para esses instrumentos musicais, olhasse para tudo que tem aqui, queridos, inclusive as pessoas que você está vendo. Isso é resultado de declaração de fé. Declaração de fé. E eu te falo uma coisa, a declaração de fé baseada na palavra de Deus, ela funciona 100%. Aleluia! Glória a Deus! Declaração de fé. A nossa vida precisa ser uma declaração de fé diária, baseada na palavra de Deus. Amém? E é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com você. Antes, eu queria lembrar que eu comecei a falar e não terminei, que lá em Lagoa Santa ainda, nós já declarávamos fé a respeito dessa igreja. Queridos, a gente não tinha nem passagem comprada ainda. E nós já declarávamos em fé. Eu e o Márcio, toda vez, porque a gente morava lá pertinho do aeroporto de Confins, em Lagoa Santa. Então, o avião da TAP, que a gente sabia que vinha para a Europa, que vinha descer em Portugal, ele passava por cima da nossa casa. Nós sabíamos até o horário que ele passava. Nós identificávamos aquele avião pelo som, queridos. Às vezes a gente estava fazendo uma outra coisa e ele começava a passar por cima, porque na decolagem os motores estão no máximo, não é? Então aquilo ecoava aonde ele passava, porque ainda estava relativamente baixo. Então, quando nós ouvíamos aquele som, nós corríamos lá para fora, porque nós queríamos ver. Nós queríamos ver e nós declarávamos em fé. Pai, obrigada, Senhor, porque um dia nós vamos estar dentro desse avião. Nós vamos estar dentro desse avião, indo lá para Lisboa, para o destino que você nos comissionou aí. Aleluia. Queridos, nós declarávamos em fé tudo. Aonde a gente ia morar. Nós declarávamos em fé o nosso carro. Nós declarávamos em fé a igreja que nós teríamos. Nós declarávamos em fé as amizades que faríamos. Nós declarávamos em fé o sustento que chegaria. Aleluia, queridos. E funciona. Funciona porque nós estamos aqui já há 5 anos, como igreja viva. E eu te digo uma coisa, essa igreja, ela não foi inventada da nossa cabeça, a gente não tirou de trás da orelha, não. Essa igreja nasceu no coração de Deus. E por isso ela não pode morrer e ela não vai morrer. Pode vir o que for, queridos. Pandemia, pode vir trator, pode vir o que for. Pressão, circunstância, adversidade, qualquer
sinônimo que você quiser dar. Porque essa igreja não é nossa, não é minha, não é do pastor Márcio, não é de ninguém aqui. Não é do cartório, não é do governo português, não. Essa igreja é do Senhor. Ela nasceu no céu, desde antes da fundação do mundo. Aleluia! E agora sim, sobre isso que eu queria falar essa noite. Concorde com Deus. Concorde com Deus. Amém? Esse é o título dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Mas você diz para mim, Lisiane, você pode virar para mim e falar: concorde com Deus? Concorde com Deus. Por que eu estou trazendo essa mensagem, queridos? Porque é necessário, porque alguém aqui ainda não está concordando com Deus. Mas como eu estou aqui na igreja, eu venho aqui na igreja em quase todos os cultos, eu amo ao Senhor, eu temo ao Senhor. Queridos, temer ao Senhor, vir na igreja, amar ao Senhor, não é sinônimo de que você está concordando com Ele. Porque quando você concorda com Deus, isso engloba algumas coisas importantes para nós. Não é só gostar, não é só amar, não é só achar bonitinho. Não. Você precisa também cumprir algumas coisas que a palavra de Deus fala para você cumprir. Nós passamos uma situação essa semana, eu e o pessoal do Ministério de Louvor aqui. Nós vamos tocar na conferência e nós vamos tocar, pensem, queridos, que bênção. Nós vamos tocar com o pessoal que vai cantar em inglês. Eita, Jesus. Olha o desafio para nós. Mas não tem impossíveis para Deus, amém? O Senhor vai nos ajudar nessa tarefa também. E a pessoa que escolheu as músicas que nós vamos cantar, ela escolheu uma que nós nunca vimos mais gorda. Não conhecemos, nunca ouvimos. Eu, pelo menos, nunca ouvi. Então, surgiu aquele impasse. A gente canta ou não canta? A gente enfrenta o desafio ou não? Aí nós conversamos, eu e o Mateus, e resolvemos, queríamos falar com o pastor Augusto para ver se ele trocava a música. Ele falava com a líder de lá e ela trocava a música para a gente. Colocasse uma música mais fácil, mais conhecida. Mas, para nossa surpresa, o que aconteceu? A líder do louvor, ela não quis trocar, ela bateu o pé. Eu quero essa música mesmo. Aí, soubemos dessa notícia e, a princípio, ficamos resistentes. Mas nós resolvemos, não, nós vamos enfrentar o desafio, nós vamos fazer. O Senhor vai nos capacitar e nós vamos fazer o excelente. Nós vamos fazer o melhor que nós podemos com as ferramentas que nós podemos. Amém? E nós resolvemos fazer isso, então. Nós vamos enfrentar o desafio. Isso quer dizer que nós concordamos? Quer dizer que nós concordamos, sim. Apesar de nós não querermos fazer, nós resolvemos no nosso coração, não, nós vamos concordar com a Dani, que é a líder do louvor de inglês. Nós vamos fazer, nós vamos enfrentar isso. E nós vamos tocar para eles com excelência. Amém? Sabe, queridos, tem muitas pessoas por aí que amam ao Senhor, temem ao Senhor, mas não concordam com algumas coisas e por isso deixam de fazer. Só que o seguinte, a proposta do Senhor é que você cumpra 100% todas as coisas, porque sim, você vai alcançar tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós. Você vai poder aproveitar aquilo, tudo o que a cruz proporcionou para mim e para você. Amém? E não é, porque o evangelho não é self-service. Isso aqui eu gosto. Isso aqui eu não concordo com o pastor, então eu vou até sair da igreja. Isso aqui eu vou fazer. Isso aqui eu gosto, me agrada. Agrada a minha carne, eu gosto. Eu gosto de subir aqui em cima. Mas você gosta de lavar um banheiro? Você gosta de arrumar, limpar a igreja? Quando você não é tão visto assim? Você gosta de vir todos os cultos? Você gosta de congregar? Eu já estou tão cansado, eu não vou.
Ou seja, é um evangelho self-service. E esse evangelho não é o evangelho do Senhor Jesus, queridos. Sabe, Deus hoje nos chama para concordar com Ele. Mas é 100%. Sabe? Aleluia. Glória a Deus. O que é concordar? Está tudo bem? Obrigada. Cuidado com o vidro. Aleluia. Obrigada. Obrigada pelo cuidado. Concordar, o que é concordar? É pôr de acordo ou em harmonia, ajustar, pactuar, estar de acordo, obedecer às regras de concordância, consertar. Sabe, você pode até concordar em certo ponto, mas não querer obedecer às regras. E isso é muito importante, queridos. Por quê? Porque isso denota que você está em unidade. Unidade com a sua liderança, unidade com o seu líder, unidade com o seu pastor. Isso é fundamental. Não existe concordância sem unidade. Precisa ter unidade na concordância. Aleluia. Eu queria que você abrisse a Bíblia. Sabe, queridos, olhando um pouco para trás, nós já passamos por muitas coisas. Gálatas, capítulo 2, 20. Enquanto você abre aí, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Nós já passamos por muitas coisas nesses 5 anos. Sabe, muitas coisas que quiseram nos fazer desistir da caminhada. Mas graças a Deus o Senhor pegou junto conosco e não nos permitiu desistir. Glória a Deus por isso. Você sabe por que isso também? Porque Ele te ama. Ele quer alcançar, queridos, não só vocês aqui, mas toda essa cidade. Ele quer fazer a diferença através dessa igreja, nessa cidade, nessa região. Aleluia, Ele quer alcançar pessoas. Sabe, eu me lembro de uma passagem quando Jesus disse para os discípulos assim: passemos para outra margem. Naquela época, querido, Jesus andava com os discípulos. E alguns deles eram pescadores. Então eles usavam barco de pesca. E Jesus para poder pegar essa carona, essa mulher para outra margem, era um barco de pesca que não tinha muitas coisas. Mas uma coisa interessante é que Jesus pegou o travesseiro dele e foi para essa passagem. Assim diz a palavra de Deus. Que ele pegou o travesseiro dele e foi dormir, foi descansar durante a passagem. Sabe, querido, sempre que quando nós estamos para passar de fase, de fase mesmo, de estação, né? O diabo, ele vai querer atrapalhar a história. Ele vai querer nos distrair do nosso foco, do nosso objetivo principal. Ele vai querer. E o que aconteceu? Se levantou do nada uma tempestade. E os discípulos ficaram atordoados. O que aconteceu? Jesus estava o quê? Dormindo. Jesus estava dormindo, tranquilo, no travesseiro dele. E eles foram acordar o mestre acordou. E eles contaram o que estava acontecendo. Jesus foi lá, resolveu o problema e ainda deu uma chamada neles. Não é isso que aconteceu? Sabe, queridos, nós estamos passando de fase, nós estamos passando de estação. Amanhã, aliás, hoje mesmo, já começa uma nova estação na nossa igreja, na sua e na minha vida. Amém? E eu digo uma palavra para você, apenas descanse. Descanse na passagem. Eu estou falando para mim também, eu estou pregando isso para mim. Amém? Precisamos descansar na passagem. Sabe o que é descansar? Não é se você está cansado, eu vou relaxar, vou deitar aqui nesse tapete fofinho e vou descansar. Não. Descansar é continuar fazendo as coisas que você faz para o Senhor, mas ter a certeza de que tudo está feito.
que você não tem que se preocupar mais. Amém? Aleluia. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Diz assim, o título dessa mensagem é Concorde com Deus. Gálatas 2:20 diz assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. O que quer dizer o Cristo vive em mim? Quer dizer que agora eu tenho a unção, eu tenho o poder de Deus, eu tenho a presença dEle comigo. Aleluia. O que é? Vivo pela fé no Filho de Deus. Queria dizer, esse é o seu e o meu estilo de vida. É o meu e o seu estilo de vida, pela fé. Não é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Não é isso. O que é fé? Fé é uma certeza de fatos, de coisas que se esperam e que não vemos, por enquanto. Mas nós temos a certeza que vai ser, que vai acontecer. Vivo pela fé em quem? No Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. O que Jesus é? Jesus é a palavra. Jesus é a palavra de Deus. Sabe, amados, eu e você temos uma origem. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Você que é dessa igreja, você escuta, tem a oportunidade de escutar isso constantemente. E vale lembrar que nós somos um espírito. Nunca podemos esquecer isso. Nós somos um espírito e a nossa origem é espiritual. A nossa origem vem do próprio Deus. Eu vim dele e eu vou voltar para ele. Aleluia! Glória a Deus. E tudo o que sai da origem, a tendência é morrer. Eu nunca vou sair da origem. Eu nunca vou sair. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero estar agarrada nessa origem. Sabe, queridos, quando, por exemplo, você pega uma planta num vaso e você retira aquela planta do vaso, você sabe que a origem da planta é a terra. Se você tira aquela planta da terra e deixa ela sem plantar de novo, ela vai fazer o quê? Ela vai morrer. Não é verdade? Por quê? Porque você está tirando ela da origem. A origem da água, onde que é? Na fonte, não é isso? A origem da água é a fonte. Depois que você tira a água da fonte e coloca dentro de uma garrafinha de plástico, queridos, ela passa a ter prazo de validade. Se você deixar ela muito tempo ali, ela vai começar a estragar, ela vai começar a morrer. E você não vai mais poder usar aquela água. Então, tudo o que sai da origem, nossa origem é de Deus. Nós nunca podemos sair dessa origem, queridos, senão nós estamos fadados a morrer. Aleluia! O único lugar é nele. É o único lugar que nos garante a vida, e vida eterna. Quando o homem pecou, sabe, queridos, foi levado para longe. É como se tivesse explodido uma bomba no homem. Foi pedaço de homem para tudo quanto é lado. E ele perdeu a sua origem, ou seja, ele morreu espiritualmente. E ficou separado da origem. E quanto mais separado da origem ele ficou, mais ele morreu. Você vê que os homens começaram a morrer mais cedo. Eles tinham 900 anos, morriam com 900 anos, começaram a morrer mais cedo. Por quê? Porque estiveram longe da origem. E é isso que acontece. Então, quando o homem pecou e Jesus morreu na cruz, ressuscitou, juntou esses pedaços todos, como se tivesse juntado os pedaços todos.
e trouxe de volta, e nos trouxe de volta para Deus. E Ele refez a nossa comunhão com o Pai. Aleluia! Ou seja, nos trouxe a vida de volta. Ele fez tudo na cruz por nós. Tudo que precisava, Jesus fez. Mas para obtermos o resultado dessa vida que Ele nos trouxe de volta, nós precisamos fazer algumas coisas, como eu disse aqui no início. Tem uma condicional. Lá em João 15, capítulo 7, diz: se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Isso diz o quê? De estar perto da origem. Se as minhas palavras se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, vos será feito. Aleluia! Glória a Deus! Você pode abrir Hebreus capítulo 3, versículo 1, por favor? Hebreus 3, capítulo 1. Diz assim: por isso, santos irmãos... Onde estão os santos irmãos aqui? Acho que nem todo mundo tem essa consciência. Vou te dar mais uma chance, tá? Onde estão os santos irmãos aqui? Amém. Agora melhorou. Glória a Deus. Por isso, santos irmãos, não está falando com você. Diz assim, está falando comigo. Amém. Comigo também. Que participais da vocação celestial. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa o quê? Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é? Quem? Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote da nossa confissão. O que quer dizer confissão? Eu fui buscar no grego, é a palavra homologeu, que quer dizer falar a mesma coisa. Ele é o sacerdote da nossa confissão. Então, na velha aliança, o que acontecia? Qual era o papel do sumo sacerdote? O sumo sacerdote era um intercessor, como se fosse um intercessor entre o povo de Israel e Deus. Todas as questões que o povo queria saber, direções, com relação também às ofertas, quem fazia isso em favor do povo era o sumo sacerdote. E na hora deles pedirem perdão pelos seus pecados, ele ia lá, oferecia as primícias, os sacrifícios, oferecia no altar, e os pecados do povo eram cobertos. Então, é isso que acontecia. Essa era a função do sumo sacerdote. Agora, hoje, na nova aliança, o nosso sumo sacerdote, quem é? Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele também tem um papel fundamental. Segundo Hebreus, capítulo 3, versículo 1, ele agora é o sumo sacerdote de quê? Da nossa confissão. Isso quer dizer o quê? Que ele, hoje, ele leva alguma coisa para o Pai. Você concorda comigo? Ele está levando, ele está com as mãos assim, ó, para poder levar alguma coisa para o Pai. Ele é o nosso intercessor, juntamente com o Espírito Santo. Amém? Hoje, na nova aliança, o nosso sumo sacerdote é Jesus. E ele continua recebendo de você e apresentando a Deus. Mas o que ele vai receber de mim? Se ele é o nosso sumo sacerdote da nossa confissão, ele está recebendo aquilo que nós conversamos, aquilo que nós falamos no nosso dia a dia, aquilo que nós temos declarado em fé ou não. Isso é muito sério, queridos. Ele recebe a minha confissão, o meu homologeu.
E homologeu é falar a mesma coisa que Deus fala, nesse caso. Amém? Diante de uma situação que você se encontra, você decide falar a palavra de Deus. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa palavra e vai apresentar ao Senhor, a Deus, e vai falar: Pai, olha aqui, olha o que ele está falando, Pai. Ele está falando a palavra. Ah, está falando a palavra? Então toma aqui, leva para ele. Eita glória! É desse jeito, queridos. É desse jeito. O Pai está querendo receber de mim, de você, a sua confissão. Mas a sua confissão certa. Mas aí você pode virar para mim e falar: mas por que tantas, por exemplo, nessa situação que nós estamos vivendo atualmente, que já está passando, amém? Da questão da pandemia, muitas perguntas às vezes vêm para nós. Então, perguntas como: então por que tantas pessoas estão morrendo? Por que tantas pessoas crentes estão morrendo? Por que tantos pastores estão morrendo? Queridos, nós não temos respostas para muitas coisas. Mas, diante dessas notícias ruins, o que nós continuamos a falar e a professar e a declarar é a palavra de Deus, que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sob suas pisaduras nós fomos sarados. Nós escolhemos falar a palavra de Deus, porque essas palavras é que nos dão vida eterna. Para onde eu irei? Para onde eu irei? O que eu vou falar mais, queridos? Eu agora, sabendo dessa seriedade do que eu falo, não só aqui na igreja, mas no seu dia a dia, quando você estiver sozinho lá. Isso é levado para Deus. Isso me dá um alerta. Que eu preciso concordar com Deus. E eu só posso concordar com Deus se essa palavra estiver dentro de mim. Estiver cravada no meu coração e no meu espírito. Através da renovação da mente. Diante de situações naturais, que eu não tenho resposta. Muitas vezes nós não vamos ter resposta para tudo, queridos. Eu sempre vou ficar com a palavra de Deus. E uma vez que eu fico com essa palavra, Jesus pega essa palavra e apresenta diante de Deus e diz: olha aí, Senhor. Olha, Ele falou a tua palavra. Ele não está crendo nas circunstâncias, não. Ele escolheu crer na tua palavra. Vamos socorrer Ele, Pai. Queridos, a palavra se cumpre. A palavra se cumpre quando sai da sua boca da maneira certa. Ele crê na tua palavra, Pai. Meu Deus, olha isso. Tem resposta de Deus para quem crê na sua palavra, queridos. Aleluia. Nesses tempos que a gente tem vivido, a gente não precisa inventar nada. A gente não precisa inventar nada, eu só preciso dizer a palavra. Diga a palavra em todo tempo. Liz, mas eu não sei a palavra, eu sou nova convertida. Queridos, não tem problema. Começa a ler. Aquilo que você aprendeu, já começa a pôr em prática, já começa a falar. Você não precisa ser um entendedor da palavra para poder proferir a sua palavra. Fala do seu jeitinho, Ele vai te entender. Ele está contemplando o seu coração acima de tudo. Amém? Quer viver uma vida abundante, queridos? Eu creio que todo mundo aqui quer. Eu quero. Viver uma vida abundante. Concorde, então, com a palavra. Coloca essa palavra à sua boca. 24 horas por dia. Aleluia. Jeremias capítulo 1, do verso 5 ao 12. Não precisa abrir não, queridos. É um pouco grande o texto. Eu só queria citar para você. Foi uma conversa que Deus estava tendo com o profeta Jeremias. Então, ele começa a falar com o profeta Jeremias assim: Jeremias, antes
que eu te formasse no ventre da sua mãe. Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E antes que você saísse de lá, eu também já te consagrei. E te constituí profeta às nações. Aleluia. Sabe o que Jeremias virou para Deus e falou? Ai, pai, eu não passo de uma criança. Sabe o que Deus virou para ele e falou? Cala sua boca, Jeremias. Eu estou parafraseando, queridos. É claro que ele não falou isso. Mas Deus falou com eles. Não digas, eu não passo de uma criança. Olha, eu imagino Deus falando desse jeito com Jeremias. Não digas isso. Eu não passo de uma criança. Porque a todos eu que te enviar, você vai. E tudo quanto eu mandar você falar, você vai falar. Ou seja, não seria na força do braço dele. Jeremias só tinha que concordar com Deus. Concordar com a palavra de Deus. Concordar com aquele que estava chamando a ele. Meu Deus. Aleluia. Depois, Deus estendeu a mão na boca de Jeremias e falou, tocou na boca dele, e o Senhor disse, eis que põe na tua boca as minhas palavras. Ou seja, eu e você, queridos, na nossa boca só deve sair palavra de Deus. Só deve sair aquilo que concorde com a palavra de Deus. Aleluia. Sabe, de vez em quando, eu e você cismamos, só porque a gente, porventura, achou bonito as pessoas falarem alguma coisa. Como por exemplo, ai, estou sentindo uma dor aqui, ai, eu acho que eu estou ficando velho. Mas isso aí é o que a palavra de Deus diz, por acaso? Eu posso estar ficando velha por fora, mas por dentro eu estou me renovando de dia em dia. Não é mesmo? Fiz 50 anos, eu estou na idade do condor. Condor aqui, condor ali, condor... Queridos, está arrependido mesmo em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que na velhice a gente ainda ia dar frutos. A gente ia também ser farto de dias, farto de bens. Ou seja, eu não estou ficando velha, eu estou ficando rica. Sabe, um dia desse, nós estávamos lá na mesa de café, aí o Arthur mordeu a língua dele, pelo amor de Deus. É horrível. Aí ele começou, não sei o quê. Aí o Márcio falou para ele assim, imagina, eu já estudando essa palavra para poder pregar hoje, o Márcio vira e fala para ele assim, e vai virar uma afta. Eu falei, pelo amor de Deus, não vai virar não. Curado e sarado em nome de Jesus, meu filho, não vai virar afta. Então, sabe, queridos, a gente ouve muitas vezes, pela vida inteira, as pessoas falando essas coisas, e acaba absorvendo aquilo e colocando no nosso vocabulário. Mas nós precisamos estar atentos a essas pequenas coisas. Sabe? Nós precisamos falar a palavra de Deus. Aí, Deus faz uma pergunta para Jeremias. Jeremias, o que você está vendo aí? Ele pegou a primeira coisa que ele estava vendo, que era uma vara de amendoeira. Ele respondeu para Deus. Isso aqui é uma vara de amendoeira. E Deus falou, veja uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem. Por quê? Porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Para a cumprir. Sabe, eu estava pesquisando sobre a vara de amendoeira, tem uma época do ano que ela fica seca.
Então, provavelmente, Jeremias pegou aquela vara seca e apresentou ao Senhor. Ó, estou vendo a vara de amendoeira, e ela estava seca. O Senhor estava falando, olha, ainda que essa vara esteja seca, ela ainda vai frutificar. Porque é questão de tempo para ela voltar a frutificar. Ou seja, ainda que você está vendo, não está acontecendo nada, mas a minha palavra vai se cumprir. Amém? A palavra de Deus tem o poder de alterar os quadros, queridos. Isso ainda está funcionando. Isso ainda está na validade. E nunca, nunca vai deixar de ter validade. Porque a palavra de Deus é eterna. Só não podemos ficar calados, sabendo o que Deus já disse. Aleluia. Glória a Deus. João 16, 33. Você pode abrir? João 16, 33. É um texto bem conhecido também, que fala o seguinte: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vira para o seu irmão do lado e fala assim: fica animado, irmão. Fica animado, irmão. Fica animado. Jesus venceu o mundo. Mas só que quando Jesus falou essa frase, eu venci o mundo, ele ainda não tinha vencido. Sabia disso? Jesus não tinha vencido. Aliás, ele não tinha vencido nada, porque ele só foi vencer quando ele morreu na cruz e ressuscitou. Aí sim ele venceu. Mas por que ele estava falando aquilo ali? Porque ele estava falando fé. Ele estava falando a palavra de Deus, aquilo que Deus já tinha comunicado para ele. Ele já sabia o que ele estava fazendo. E ele já sabia o que ele ia fazer. E o final que ia ser. Ele já sabia o propósito dele. Ele já sabia a missão a cumprir dele. Amém? Seja animado, querido. Se Jesus venceu o mundo, você também vence. Aleluia. Ele andava por fé. E a fé, ela se antecipa. A fé, ela não fala o que ela vê. Ela não fala o que ela sente. Ela não fala o que as notícias estão falando na internet ou na televisão. A fé, ela vai falar o que ela quer ver. É diferente. Então, a fé não vê vara de amendoeira. A fé, ela fala uma árvore frondosa de amendoeira. Ela já pronta. Eu quero ver, apesar de eu não estar vendo, eu já vejo o quadro todo pintado, todo acabado. Aleluia. A respeito dessa situação, dessa circunstância. Aleluia. E por que Jesus agiu assim? Porque ele estava sempre ligado na origem. João 8,38, ele diz: eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes o vosso Pai. Pega essa revelação para você hoje, queridos. Pega essa visão hoje. Aleluia. Sabe, diante de qualquer situação, mesmo se o seu frigorífico estiver vazio, olha para ele e ora ao Pai: Pai, obrigada, Senhor, porque meu frigorífico está cheio. Meu frigorífico está cheio, minha despensa também. Aleluia. Obrigada, Pai, porque minhas contas estão pagas. Obrigada porque nada vai faltar, porque na tua palavra diz que as minhas necessidades são supridas em Cristo Jesus, segundo a sua riqueza em glória. Para de dizer, queridos, o que você sente. Para de dizer o que você está vendo. Para de dizer o que as notícias estão falando. Para de se alarmar. Você é guardado pela palavra. Você é vacinado pela palavra. Você acha que eu estou confiando em vacina? Eu vou ser vacinada agora, segunda-feira. Aleluia. Glória a Deus. Mas a minha confiança não está na vacina. A minha confiança está na palavra de Deus, porque eu sou vacinada pela palavra de Deus. E é nessa verdade que eu vou andar. Amém? Aleluia.
Cuidado, então, com o que você está falando. Precisamos ter essa consciência diária de que tudo que sai da nossa boca, Jesus pega para oferecer a Deus. Salmo 103, versículo 5. Não, esse nós já lemos, desculpa. Aleluia, glória a Deus, em todo o tempo. Mateus 12, 36. Mateus 12, 36 diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. O que é palavra frívola? Que se preocupa com superficialidades, futilidades, de pouco ou nenhum valor, insignificante. Queridos, a sua boca deve estar cheia daquilo que realmente tem valor. Daquilo que realmente vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Amém? Não fale palavra frívola. Tem que falar certo. Eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou sarado e curado, eu sou rico. As palavras que você fala criam todo um ambiente em que você vive. E o ambiente que você vive determina o que vive e o que morre. No meu ambiente vai viver tudo. No meu ambiente vai tudo viver. Glória a Deus. Nós vivemos, na verdade, em um universo. Ele foi formado pela palavra. Deus formou tudo pela sua palavra. Deus gosta de falar, queridos. Várias vezes nós vemos na palavra de Deus, Deus disse, e disse Deus, e o Senhor falou, e disse Deus. Ele está sempre falando, inclusive Ele está falando no seu coração agora, eu tenho certeza. Ele está falando com você agora, nesse instante. Aleluia. E não é à toa que eles falam, né, que a mulher fala muito. Porque justamente nós ficamos mais tempo dentro do Senhor. Nós saímos de dentro dele depois de Adão, nós ficamos mais tempo, então, dentro dele. Então, nós pegamos esse DNA dele de querer falar muito. Queridos, olha, nós falamos sim, nós temos a tendência a falar mais que os homens. Mas nós escolhemos, hoje, como mulheres de Deus, dessa igreja, a falar a palavra, falar somente a palavra. Amém? Sabe? Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos treinar, queridos, os nossos ouvidos para o que nós ouvimos. O diabo, ele vem para poder sugerir as coisas. A palavra de Deus diz que no mundo há muitas vozes. E uma delas é do diabo. Então, ele sempre vai sugerir alguma coisa. E se você não souber como discernir que voz que é, será que é Deus falando comigo? Se é a minha voz, será que é de Deus? Você vê, você atesta com a palavra de Deus. Se combinar com a palavra de Deus, é Deus falando com você. Agora, se não combinar com a palavra de Deus, pode saber, ou é da sua própria consciência, ou é do diabo. Queridos, escolha a voz de Deus, escolha a palavra de Deus. Mas, para isso, precisamos estar expostos a essa palavra. E uma das maneiras de estarmos expostos à palavra sempre é congregando. Sabe, Deus inventou essa história de congregar como uma maneira de estarmos ligados na origem. Ligados na origem. Às vezes você está cansado, querido, de um dia inteiro de trabalho. E você chega na quarta-feira e diz, ai, eu acho que eu vou ficar hoje. Ah, afinal de contas eu mereço, né? Eu preciso descansar para outro dia. Ah, o pastor vai entender. Mas quando você resolve, queridos, vir, não, eu estou cansado, mas eu vou. Agora, depois me conta como é que você sai daqui da igreja. Parece que você trabalhou o dia inteiro? Não, queridos, porque aqui há uma unção que só você desfruta se você vier. Aleluia! Eu já tive essa experiência. Eu estava cansada e eu saí daqui renovada. Eu saí pronta para trabalhar um outro dia inteiro, sem dormir. Porque é a unção, é a exposição à palavra de Deus, é a exposição à origem. Aleluia. Aliás, a origem, né? Glória a Deus. Aleluia, Ele está dentro de nós.
Ele mora dentro de nós, o Espírito Santo mora dentro de nós. Em Lucas capítulo 4, já estou terminando. Lucas capítulo 4, 18 e 19. Lucas capítulo 4, 18 e 19. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, isso é Jesus falando, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Queridos, a intenção de Deus, a intenção da palavra de Jesus é mudar a condição do homem. Você só evangelizar o pobre, aliás, dar uma cabaz para ele, não vai resolver a situação dele. A única coisa que resolve a situação, a condição atual de vida das pessoas, seja pobre, seja cego, seja surdo, seja oprimido pelo diabo, é a palavra de Deus, ela é ser exposto à palavra de Deus. Ou seja, a pessoa precisa mudar a mentalidade, o modo como ela pensa a respeito das coisas. Isso sim vai mudar as pessoas, e somente pela palavra. Em Mateus 4:4, Jesus mesmo falou, Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Queridos, eu quero viver por essa palavra. Aleluia! Glória a Deus. Essa palavra não vem só para me animar, mas mudar a minha condição. Efésios 4:29. Está escrito, Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Palavra torpe, todo mundo sabe que é palavra podre, mas não é só isso. Palavra torpe vem de torpedo. E o torpedo, geralmente, ele é lançado para poder estragar, para poder danificar alguma coisa. Não é verdade? Então, não saia da vossa boca palavras que vão destruir alguma coisa. Que saia da minha e da sua boca, queridos, a partir dessa noite. Palavras que vão construir. Palavras que vão edificar as pessoas. Ah, mas e se eu falar isso para a minha família que não conhece Jesus? Eles vão ficar horrorizados. Você está se preocupando em falar a palavra para a sua família, mas não se preocupa com o que Jesus vai levar até Deus? Precisamos atentar para isso, queridos. Precisamos atentar para isso. A palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Comerá do seu fruto quem bem a utiliza. Muito sério. Aleluia. Nós precisamos transmitir graça àqueles que ouvem. O que vocês, pais, têm falado aos seus filhos? Ah, você é um burro. Ah, você não vai dar em nada. Não, queridos, não, você tem que abençoar. Ah, mas eu vou estar, então, sendo falso. Não, isso não é ser falso. Você está dizendo na verdade da palavra. Ainda você está agindo em fé. Você não está vendo, você está vendo a vara de amendoeira seca. Lembra disso. Mas ela vai frutificar. A palavra de Deus, ela vai frutificar na vida do seu filho, ou na vida do seu marido, ou na vida do seu familiar. Eu não sei. Aleluia. Sabe, queridos, muitas vezes é um sacrifício para nós. Vemos uma situação, uma circunstância contrária, ouvimos uma notícia ruim, para poder escolhermos falar a palavra. É um sacrifício. Nós temos que, na verdade, mortificar a nossa carne, morder a língua se for preciso, mas eu vou falar a palavra. Isso é sacrificante. Mas na nova aliança, um único sacrifício que Deus nos pede
é o sacrifício de louvor. Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, não é de vez em quando, é sempre, sacrifício de louvor, que é o quê? Fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse é o único sacrifício, queridos, que Ele requer de nós. É ver, sentir, ouvir no natural uma circunstância e escolher falar a palavra de Deus. Aleluia. Sabe o que vai mudar a sua situação e a minha, queridos? É a palavra que sai da minha boca. Oração, jejum é importante, mas não pode ser usado como moeda de troca. O que deve sair da minha boca é a palavra. É a palavra que vai mudar as circunstâncias. É a fé que eu e você temos na palavra que vai fazer essa palavra funcionar. Palavras são para criação. As palavras que vão sair da minha boca vão definir o meu futuro. Aleluia. Sabe, para terminar, queridos, eu queria que o pessoal do louvor subisse, por favor. Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me deu uma palavra, concorde. Concorde. Tá, mas já sabia. Concorde com Deus, tudo bem. Mas Ele me falou a respeito do Concorde. Concorde é um avião que existiu, ele já saiu de operação. Era um avião supersônico que fazia, por exemplo, a sua primeira viagem foi Paris, Rio. Tá certo? Todo mundo lembra desse avião que existiu? Hoje, não? Tem gente aqui que não... Ele saiu de operação em 2003. Então, esse avião, ele quase que rompia a barreira do som. Ele fazia assim, uma viagem muito, muito, muito rápida. Estados Unidos, então, a Europa era tipo 3 horas de viagem, né? E eu fui pesquisar sobre o nome desse avião, Concorde. E eu fui olhar e descobri que é uma palavra em francês que significa união. Significa união. Representou o quê? A parceria entre 2 países, que foi França e Inglaterra, que construíram esse projeto, construíram esse avião. E outras empresas também envolvidas. E colocaram o nome desse avião de Concorde. União. Nós ainda estamos vivendo o ano da unidade. E esse ano vai ser o ano da unidade. Nós já estamos vivendo a unidade. Nós já estamos vivendo o Concorde. Aleluia. E nós vamos experimentar muito mais. Nós vamos desfrutar, na verdade, do resultado da palavra. Que onde há unidade, o Senhor ordena a sua bênção. Queridos, nós já temos experimentado. Esse tempo está sendo um tempo muito feliz na igreja. E só vai melhorar. Sabe, queridos, eu creio num tempo. Eu creio num tempo em que as pessoas que chegarem aqui, ao apertar a mão dos diáconos ali, elas vão ser curadas. Eu creio num tempo que crianças ouvindo da palavra, crianças lá, sendo batizadas com o Espírito Santo, falando em outras línguas, e crianças que não têm os seus pais ainda convertidos, eles vão chegar em casa e vão começar a testemunhar para os seus pais. E os seus pais vão ficar estarrecidos com essa palavra. E vão querer vir aqui. O que está acontecendo com o meu filho?
Eu quero conhecer. Eu creio num tempo, queridos, e já está chegando esse tempo. Aleluia. Onde vamos começar a tocar aqui, nessa plataforma. E pessoas vão ser curadas nas suas almas. As suas mentes vão ser mudadas. A sua condição vai ser mudada pelo poder da palavra que sair daqui, ó. Pelas notas que saírem daqui desses instrumentos. Eu creio nesse tempo, queridos. Eu creio de pessoas chegando aqui, sabe, com doenças terminais, pessoas paraplégicas, pessoas que não andam, pessoas com relatórios médicos, não tem mais jeito, pode encomendar o caixão. Chegando aqui, sendo curadas pelo poder dessa palavra. Vai acontecer. Vai acontecer. Sabe, queridos, não tem muito a ver com velocidade, como eu falei do avião aqui. Apesar de que a palavra diz que a palavra do Senhor corre velozmente. Mas esse concorde aqui não tem muito a ver com tempo, com menos tempo, com tempo mais curto. Tem a ver, sabe com o quê? Com o cumprimento da palavra de Deus. À medida que andarmos em unidade, à medida que andarmos falando as mesmas coisas, à medida que andarmos falando em concorde com Deus, andando em conformidade com a sua palavra, eu creio das coisas acontecendo mais rápido, das palavras que foram já ditas aqui, nesse púlpito, nessa igreja, se cumprindo rapidamente, queridos, se cumprindo. Nós esperamos que essas palavras se cumpram. Essas palavras vão se cumprir. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé agora para a gente poder. Antes disso, eu queria saber se tem alguém aqui que nunca confessou a palavra, nunca confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu queria que se tem alguém aqui nessa condição, eu queria que você levantasse sua mão. Que você vai orar comigo e confessar, nós vamos confessar juntos. Aleluia. Todos salvos? Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém aqui por acaso com algum sintoma de enfermidade? Se você tiver algum sintoma de enfermidade, eu quero também orar por você e você vai sair daqui curado. Você não vai sair da mesma maneira que você entrou, porque a palavra está nesse lugar. A palavra da fé que nós pregamos está nesse lugar. Nós cremos, por isso nós falamos. Alguém aqui tem algum sintoma de enfermidade? Todos curados? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, eu queria que você cantasse comigo, queridos, com esse entendimento, com esse novo entendimento de mudarmos o nosso jeito de falar. Amém? Vamos, a partir de hoje, falar a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca se apartará da nossa boca,